O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou, na noite deste domingo, 17/4, o fim da emergência em saúde pública de importância nacional, ESPIN, referente à pandemia de Covid-19. Durante pronunciamento em cadeia nacional de rádio e TV, ele justificou que a atual situação do coronavírus no país permite a adoção dessa medida. Graças à melhora do cenário epidemiológico, a ampla cobertura vacinal da população e a capacidade de assistência do SUS, temos hoje condições de anunciar o fim da emergência em saúde pública de importância nacional, declarou durante o pronunciamento. Desde o início do mês, nos bastidores já havia conversas que apontavam que o governo federal logo adotaria essa medida, mas até então não havia a confirmação por parte do Ministério da Saúde. Em seu pronunciamento, Queiroga disse que nos próximos dias será editado um ato normativo referente a essa decisão. O ministro argumentou que a decisão ocorreu em razão dos dados mais recentes sobre a pandemia. Ele destacou que mais de 73% da população brasileira completou o esquema vacinal com as 2 doses ou dose única contra a Covid-19 e disse que 71 milhões de brasileiros já tomaram a dose de reforço. Mas Queiroga mencionou que a medida não significa o fim da Covid-19. Continuaremos a conviver com o vírus. O Ministério da Saúde permanece vigilante e preparado para adotar todas as ações necessárias para garantir a saúde dos brasileiros em total respeito à Constituição Federal, afirmou. Nas últimas semanas, medidas que marcaram os 2 últimos anos têm sido revogadas no país, como o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras em diversos locais. Enquanto o Brasil e outros países relaxam as medidas no combate à doença, a Organização Mundial de Saúde, OMS, ressaltou na última quarta-feira, 13, seguindo um parecer do Comitê de Emergências da entidade, que a Covid-19 ainda é uma emergência de saúde pública de importância nacional. Ou seja, ainda estamos em uma pandemia. É fundamental ressaltar que a prerrogativa para declarar o início e o fim de uma pandemia é da OMS. O que o Ministério da Saúde poderia fazer em relação aos cuidados referentes à Covid-19 seria justamente acabar com a ESPIN, o que permite aliviar muitas das medidas adotadas no combate ao coronavírus. Por meio da ESPIN foi possível, por exemplo, a compra e venda de insumos para o tratamento de pacientes com a Covid-19 e até mesmo o uso de vacinas aprovadas de modo emergencial. O que muda após o anúncio do ministro neste domingo e como isso impacta o combate à pandemia no país ainda não está claro. Os detalhes devem ser esclarecidos após a publicação do ato do Ministério da Saúde sobre o tema. De acordo com o jornal Valor Econômico, a ESPIN não será revogada imediatamente e haverá um prazo de vacância entre a edição da nova portaria e o efetivo fim da emergência. Esse prazo, segundo o Valor, ainda é discutido entre técnicos do governo, mas deve ser de 30 a 90 dias. Esse movimento de flexibilização referente à pandemia acontece na esteira do que foi feito em muitos países da Europa, como Reino Unido, Dinamarca, França e Espanha, que a partir de fevereiro e março começaram a relaxar muitas das políticas públicas de saúde que marcaram 2020 e 2021. Ainda no cenário internacional, a ideia da Covid-0, que tentava acabar com qualquer surto da doença logo no início, foi praticamente abandonada em locais como Austrália, Nova Zelândia e Coreia do Sul. O último bastião desta política é a China, que ainda faz lockdowns rigorosos nas regiões em que é detectado um aumento de casos da infecção pelo coronavírus. Nas últimas semanas, porém, é possível notar um aumento em casos, hospitalizações e mortes por Covid em alguns desses países que reabriram completamente. Por ora, o Brasil vive uma situação relativamente estável. As médias móveis de casos e mortes estão em queda desde o início de fevereiro e, até agora, as aglomerações registradas no Carnaval e a liberação do uso de máscaras em muitos estados não resultaram numa reversão dessa tendência, com uma piora significativa dos índices. Nas últimas semanas, os índices de Covid-19 no Brasil caíram cada vez mais. Neste domingo, segundo dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONAS, a média móvel de mortes,
Principal índice para avaliar os números nos últimos 7 dias, corresponde a 100. Já a média móvel de casos é de. Esses índices são inferiores aos últimos meses.